Os negociadores ucranianos acabaram justamente informando que a reunião vai continuar somente amanhã. As tropas russas se aproximam cada vez mais da capital Kiev e os estragos causados pelos ataques são cada vez maiores, como a gente acompanha aqui na programação da PAN. As primeiras perguntas de hoje são: se a capital for dominada, acaba a guerra na Ucrânia? A Rússia vai conseguir dominar totalmente o país? Essas perguntas vocês podem nos responder sim e participar aqui do 3 em 1, entrando agora no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Votem lá, participem da nossa enquete. No final do programa eu trago aqui a repercussão e justamente o resultado parcial dessas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês. Vamos começar a nossa discussão, porque eu já vejo por aqui Marco Antônio Moreira da Costa, o nosso Constantino Piperno e o Serrão. Senhores, ótima tarde. Vamos começar mais uma semana por aqui, mais uma semana de guerra que a gente está trazendo aqui a repercussão. Eu acho que todo mundo se pergunta o seguinte, Marco, nós vimos até alguns analistas no programa do Piotto agora falando numa questão de necessidade diplomática, né? De haver uma necessidade diplomática por parte do Ocidente e algumas concessões que a Ucrânia precisa fazer, visto o avanço russo. Você concorda? Boa tarde, Paulo, a toda a audiência da Jovem Pan, colegas da bancada. Paulo, aqui é uma questão peculiar que a gente tem que analisar, porque se refere a uma guerra que está no 18º dia, né? Você enxerga aí que numa terceira semana de guerra existia uma expectativa de uma guerra rápida, de uma guerra célere por parte de Putin. Isso é que alguns analistas falam, alguns comentaristas falam. Eu sempre falei desde o começo que não dá para saber o que estava na cabeça de Putin. Se ele de fato tinha um cronograma com 3 semanas, 4 semanas, 20 semanas. Esse ponto é difícil de você aferir efetivamente. O que existe na prática é uma Ucrânia praticamente desmobilizada. Existem resistências internas do exército ucraniano, claro, mas a gente tem repercutido aqui na Jovem Pan News a dificuldade do envio de materiais, de armas, de munição para os ucranianos. Então a guerra está chegando num momento, e o André Lage comentou recentemente sobre isso, onde se ficar claro que existe um canal de saída, eu falei isso na semana passada também, entre Rússia e China, que propicia uma sobrevivência econômica ainda durante um tempo para a Rússia, no que se refere a gás ou no que se refere a petróleo, você tem uma situação bastante peculiar, que dá essa sobrevida econômica para a Rússia. E isso empurra os países ocidentais para pressionar junto à Ucrânia, eventualmente, uma possível conciliação, uma concertação de interesses. Isso não quer dizer, e tem que ficar muito claro, que a invasão é correta, que a Rússia está do lado certo da história. Isso não quer dizer absolutamente nada disso. Mas a guerra propiciou um problema seríssimo para a Ucrânia, tem propiciado para a população russa um desastre do ponto de vista econômico também, não só no mercado de capitais, mas até McDonald's e empresas privadas estão cancelando, suspendendo operações na Rússia, mas também para o resto do mundo. Você vê, né, essa desorganização que aconteceu com relação ao barril de petróleo afetando os brasileiros. A questão dos fertilizantes abrindo uma série de questões para nós aqui, em pautas legislativas que estão sendo debatidas enquanto a gente fala. Então, eu entendo que existe uma necessidade de protagonismo com relação a essa diplomacia internacional, a colocar na mesa de negociação como que a gente pode encerrar esse conflito, porque, de fato, é o melhor para todos. Isso não quer dizer que eu estou aceitando a derrota da Ucrânia como se fosse legítima, mas do ponto de vista militar, o que está ficando mais claro com o tempo é que eles não vão conseguir resistir. Pode virar uma situação de guerrilha que se perpetua durante décadas, mas a gente está vendo uma Ucrânia desmobilizada e que está prestes aí a, eventualmente, desistir. Mas em que termos vai acontecer uma renúncia do Zelensky ou algum tipo de concertação de interesses? Esse é o ponto que deve ser debatido pelas diplomacias. Sem, de novo, repisando para não ficar errado aqui, sem justificar a invasão russa.
Muito bem, Piperno, pegando desse ponto justamente trazido pelo Marco, você acha que nos próximos dias, ou até no dia de hoje, já acontece uma pressão em relação ao lado mais fraco dessa história, que obviamente é a Ucrânia, para uma possível desistência de todo esse processo e a gente conseguir cessar fogo? Paulo, boa tarde aos colegas. Em relação à Ucrânia, isso eu vejo como uma possibilidade muito distante, porque equivaleria dizer que a Ucrânia, então, seria compelida aí a uma rendição, algo que ela não quer e algo contra o qual ela luta desde o início desse conflito. É bem verdade que a Ucrânia tem perdas de infraestrutura, de vidas, né? Muito grandes até aqui. É claro que a capital, Kiev, está cada vez mais sitiada, mas também é possível que um país consiga migrar toda a sua área administrativa, presidentes, todo o centro pensante do país para uma outra cidade, para uma outra região. E isso provavelmente a Ucrânia vai acabar fazendo com parte da sua estrutura, principalmente de governo. Não sei se o presidente Zelensky faria isso. Agora, a gente conversou com muitos especialistas no final de semana e eu me lembro que um deles falava, com um deles, inclusive, a gente conversava sobre qual seria o cenário à medida em que a Rússia se aproximasse cada vez mais de Kiev, porque hoje ela está, digamos, aí nas redondezas, nas cercanias, na periferia de Kiev. Mas quando as tropas russas, de fato, entrarem em Kiev, aí a gente tende a ver uma batalha ainda muito mais sangrenta, né? De um grande exército entrando em uma cidade onde ele seria alvo, inclusive, de um outro agrupamento, de um outro exército que conhece muito mais a topografia, sabe onde, por exemplo, esconder armamentos, e que poderia jogar com esse fator surpresa, fazendo com que esse conflito se tornasse muito mais sangrento e o número de baixas de lado a lado se tornaria ainda maiores. E veja, a Rússia já perdeu muita gente. Já se estima que a Rússia talvez tenha perdido mais soldados do que na própria guerra lá da Chechênia. É muita gente. E não é à toa que o Kremlin, por exemplo, já busca, inclusive, a contratação até de mercenários que lutaram na Síria e também de mercenários de países africanos. Então, o cenário é muito sombrio. Eu não vejo perspectiva de que a diplomacia resolva isso no curto prazo. Os prejuízos, é claro, eles vão acabar chegando a todos os países do mundo, a todas as partes do mundo, se não por conta de perdas em estrutura física, mas principalmente pela questão de inflação e talvez até mesmo de racionamento de alguns produtos. E aí, Paulo, a partir de agora, a gente também tem que começar a acompanhar com lupa o que está acontecendo dentro da Rússia, porque as notícias desse final de semana já davam conta de que líderes, importantes diretores do FSB, enfim, a instituição que sucedeu a KGB, foram colocados em prisão domiciliar, porque Putin estaria muito, desgostoso com a questão das informações que ele recebeu no pré-guerra, achando que davam para ele conta de que a invasão, a ação da Rússia seria uma ação de curto prazo, rapidamente resolvida, e que não é o que a gente está vendo. O que vocês estão me dizendo, me corrijam se eu estiver errado, Constantino, é que nós teremos muito provavelmente uma terceira guerra mundial? Basicamente é isso, porque há uma necessidade de alguém ceder nessa história, né? Independente de quem esteja certo ou quem esteja errado, eu não estou nem entrando nessa questão. Estou entrando mais na questão mesmo do conflito que a gente tem diante dos nossos olhos. Alguém vai ter que perder nessa história, não vai ter jeito. Quem vai ser e quando termina? Esse é um bom ponto, Paulo. Boa tarde a todos. Acho que a análise do Piperno aqui está correta, né? Eu concordo com quase tudo que ele disse, o que é uma coisa um tanto rara, né, nesse programa. Veja, o Putin, ele é um calculista. Ele pode ser insano e tudo, mas nós não devemos tratá-lo como um cara completamente irracional. Ele fez um cálculo e errou. Provavelmente teve informações de que ia ser muito mais fácil, não esperava a resistência do Zelensky e companhia e achava que ia ser visto até por uma boa parcela ali como um libertador, né? Não aconteceu nada disso. Veio uma sanção muito pesada do Ocidente, do ponto de vista econômico. O Ocidente se mostrou muito mais unido também do que ele esperava, por conta da dependência do gás russo na Alemanha, algumas pesquisas internas que mostravam ali a OTAN bastante dividida e povos europeus mais inclinados ao lado russo do que americano. Então ele deve ter feito um cálculo que se mostrou bastante equivocado. Hoje isso está claro.
né? A CIA diz lá que ele podia esperar uma coisa resolvida em menos de uma semana, estamos indo para a terceira semana. Agora, do outro lado, ele percebe também que as lideranças ocidentais, apesar da sanção econômica forte, titubeiam quando o assunto é militar. Tanto que o Biden está deixando muito claro que não quer mandar pela Polônia jatos, aí cai em contradição, diz que os ucranianos não precisam disso agora, mas é o que os ucranianos estão demandando. Então ele fica só na linha de que vai defender, mandar antimíssil, questões antiaéreas para proteger a Ucrânia, mas a Ucrânia quer jato para partir para o ataque e se defender melhor ainda. Então, ele percebe isso, ele deve ver uma entrevista da Kamala Harris na Polônia, né, rindo com aquela risada estranha e histérica sobre a questão dos refugiados. O Putin deve adorar esses adversários que ele tem. E ainda tem ali a China, que é um grande ponto de interrogação, mas que claramente estreitou laços com a Rússia nessa questão toda. Não se sabe até que ponto combinado antes, mas hoje é óbvio que estão mais próximos. Então, a situação é muito delicada e daí eu faço uma análise e tenho feito desde o início de que esse conflito vai se estender e o Putin vai partir para uma guerra muito feia e suja para tomar Kiev, né? Porque ele não tem mais muita alternativa, uma vez que chegou até aqui. Ao mesmo tempo, ele percebe que a turma do Ocidente não está afim, obviamente, de iniciar uma terceira guerra mundial. Então ele está jogando com essas fichas. E ele vai agressivar antes de qualquer acordo. Então, até porque está encontrando uma resistência muito firme do lado ucraniano. Então, o Putin vai ter que sair com alguma coisa, alguma concessão tão grande que tenha ar de vitória internamente para ele. E, do outro lado, isso significa massacre para a Ucrânia, que não quer aceitar uma rendição dessa. E o Ocidente fazendo um jogo pesado, mas, ao mesmo tempo, sinalizando que não vai para a guerra. E o Putin testando esses limites. É uma configuração, Paulo, Sim. que só tende a agravar o conflito. É complexo isso que a gente está vivendo. Ferrão, a pergunta que fica no ar é a seguinte: se a capital Kiev for dominada, tomada, a guerra acaba? Saudações, meus amigos e amados haters. Esse aí é o grande desejo do Vladimir Putin. Ele entrou nessa guerra, que ele não chama de guerra, chama de ação militar especial, apostando que tudo ia ser muito rápido. Agora, que guerra a gente fala, hein? A gente está vendo esse conflito na Ucrânia e, até agora, em 19 dias de guerra, relatório do Ministério da Defesa, lá, do relatório militar ucraniano, informa que 1.300 soldados ucranianos morreram em 19 dias. Aqui no Brasil, se você fizer uma conta, em 19 dias morrem em média 2.140 pessoas, segundo dados do nosso mapa da violência. Então, a guerra brasileira, nós estamos olhando a guerra lá de fora, a guerra brasileira é muito mais intensa do que a guerra ucraniana. Esse detalhe a gente não pode esquecer, não. Tem que lembrar o tempo todo aonde é a guerra certa. Hoje, 4 anos da morte de Marielle Franco. Quem matou Marielle? Mas eu também quero saber quem mata, quem assassina de 40 a 60 mil brasileiros por ano. É um extermínio, é o genocídio tupiniquim. Quero depois que a gente possa poder discutir isso com mais calma assim que esse conflito ucraniano arrefecer. Agora, a aposta do Putin é que essa guerra acabe logo. O problema é o logo dele. Ele joga totalmente contra o tempo. Ele já tem um cerco a Kiev bem montado, mas isso não garante a vitória final, que para ele tem que ser o mais acelerada possível, porque ele já descobriu, está garantido, não haverá reação de outras grandes potências mundiais. Estados Unidos tiveram um papel de omissão total nessa história ucraniana. A OTAN também deixou a Ucrânia completamente abandonada e agora o Putin invadiu e é ele que deve vencer esse conflito de algum modo e é ele quem vai impor a verdade contra os ucranianos. Quem perde essa guerra, quem leva todo o prejuízo maior dessa desgraça são os ucranianos. 2.800.000 cidadãos que tiveram que deixar o país pelo terror da guerra. Isso é nojento, isso é deplorável, nós não podemos aceitar isso em momento nenhum. Agora, qual vai ser o desfecho disso aí? O desfecho disso aí vai ser a vitória russa, porque foi a Rússia quem se preparou para cometer essa invasão e vencer o conflito. O resto ficou aguardando e o pobre povo ucraniano, repito, paga a conta com consequências para o mundo todo.
Muito bem, deixa eu voltar um pouquinho justamente nesse raciocínio de negociação aí do Putin, porque eu queria muito entender a avaliação de vocês sobre a postura dele. Porque se nós formos identificar, a inflação na Rússia não para de subir. Inflação nos Estados Unidos fortíssima, Brasil, Europa inteira. Há um problema de abastecimento muito sério iniciando na Europa, há um problema mundial em relação a isso. As empresas estão deixando, por muitas vezes, de apoiar o Kremlin lá dentro da Rússia, empresas que são estrangeiras, inclusive a gente já relatou algumas delas aqui. Do ponto de vista da ótica do Putin, o Constantino, até quando você acha que ele consegue seguir nessa linha? Porque há um problema interno dele que ele precisa resolver, né? A bomba relógio lá já foi iniciada. Sem dúvida, Paulo. E como você mesmo colocou, o mundo todo, né, saindo de uma pandemia, está com indicadores perigosos, preocupantes. Agora, para o Ocidente, isso é um tema muito mais sensível porque existe liberdade de imprensa e democracia. Na Rússia, ele abafa. Com 600 bilhões de dólares de reserva, né, ele podia não esperar esse nível de sanção econômica. E é óbvio que isso gera um risco interno de algum golpe, até os oligarcas próximos a ele se unirem. O Abramovich está tendo que vender o Chelsea, quer dizer, existe uma pressão no mundo todo em cima desses oligarcas próximos do Putin. Até que ponto eles têm poder de tirar o Putin, derrubar o Putin? Não tem esse poder todo, não. É o Putin quem controla com mão de ferro a política russa e ele pode intensificar isso. Já está aprendendo, né? Todo mundo que faz protesto contra a guerra e tudo. Então, a Rússia funciona em outro estilo. Não podemos projetar o que é o Ocidente para um país como a Rússia, que nunca teve apreço pelas liberdades. Me permita só fazer uma observação nessa sua fala. No passado, nós já vimos muitos líderes, inclusive líderes autoritários, perderem o seu poder de influência justamente pelos problemas domésticos, os problemas internos, né? Não é uma prioridade. A história não é muito boa para isso, não, Paulo. Não, Fidel Castro, Nicolás Maduro, os ayatolás iranianos estão todos sob sanção há décadas e continuam com seus regimes nefastos. Infelizmente, a história não é muito favorável para esse caminho, né? Não é muito comum um tirano perder. O Mussolini começou a perder na Segunda Guerra justamente por um problema interno, se a gente for analisar. Sim, não resta dúvida que o Ocidente aposta as suas fichas nisso, apesar do que, veja, existe aquele ditado, cuidado com aquilo que você deseja, né? Se cai um homem forte como Putin num país como a Rússia, com 6 mil ogivas nucleares, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode surgir algum similar ou pode surgir uma guerra civil, uma troca de regime. Então é sempre uma incerteza. Agora, em relação ao que o Serrão disse da Ucrânia, tem um texto muito bom hoje de um ucraniano filantropo no Wall Street Journal, falando que o Ocidente prestou toda a solidariedade do mundo à Ucrânia, mas não é disso que eles precisam. Eles precisam de arma, eles precisam de ajuda para lutar contra o Putin, como aconteceu exatamente quando o Hitler foi avançando na Segunda Guerra e a turma esperou demais. Então é interessante que ele começa o artigo dele com uma piada, né, de que agora acabou a ajuda ocidental porque acabou as tintas com as cores da Ucrânia para colocar em cima de prefeituras, né? Então, assim, é um texto comovente porque os ucranianos estão indo para o sacrifício. E quando eu digo sacrifício, não é preço de gás subindo, não é o que a Alemanha está fazendo, é sacrifício físico. São os familiares morrendo, indo para a batalha. Então, isso aí realmente é algo que ficou marcado. Os países estão olhando para a OTAN, para o Ocidente, como aliados não muito confiáveis daqui para frente. Ô Paulo, e olha só a arrogância russa. O porta-voz russo, hoje mais cedo, o Dmitry Peskov, olha o que ele disse, hein? Que a Rússia vai conseguir completar todos os seus planos de guerra contra a Ucrânia. Também que a operação vai ser cumprida conforme todas as suas metas. E que a Rússia também não pediu nenhuma ajuda militar para a China e que a Rússia tem toda condição de aguentar esse conflito por bastante tempo, condição econômica. Então, veja, é uma guerra de informação permanente, mas uma guerra em cima de fatos. Está clara aí uma aliança entre a China e a Rússia, só que essa aliança, nem a Rússia também joga ela assim tão explícita. Mas do ponto de vista da ajuda econômica, a parceria entre os dois países, uma pode ajudar, um ajuda o outro a se manter vivo no meio dessa guerra. Publicamente a China nega, né, essa ajuda militar. Sim, publicamente nega e publicamente o porta-voz russo também diz que não precisa de ajuda da China, mas o mundo real é outro. Mas publicamente você conta na mão, nos dedos de uma mão, quantos casos de Covid tiveram na China. A China é uma ditadura, não tem absolutamente nada de transparente em informações promulgadas aí, colocadas na mídia pela China.
Não dá para acreditar em nada disso. Então, tem uma aliança, sim, sólida entre Rússia e China, e esse pode ser um fator para a manutenção, para o prolongamento russo em suportar as tais sanções econômicas para acabar essa guerra o mais rápido possível. Piper. Paulo, eu li um texto hoje, talvez da Economist, falava exatamente sobre essa questão da China. É claro que a China, um pouco antes desse conflito, inclusive, ela vinha firmando, sim, vinha estreitando sua aliança com a Rússia, né? Uma aliança sino-russa exatamente forte para fazer frente aí a pressões do Ocidente, principalmente a fazer frente em batalhas comerciais que viriam pela frente. Porém, eclodiu a guerra. E aí, a Rússia hoje, a conta da China, talvez o país mais pragmático do mundo. Aliás, tem duas coisas que a gente tem que observar em relação à China. A China sempre teve, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, movimentos extremamente pragmáticos. A segunda, a China não gosta de defender intervenções. Por quê? Porque exatamente a China sufoca manifestações separatistas, em alguns casos, que ocorrem dentro do seu território. Então, a China, exatamente para não dar aí uma espécie de pretexto internacional, ela não gosta também de intervenções externas, né? Então, dificilmente a China se moveria no sentido de ajudar muito a Rússia. Algum apoio econômico e tal, alguma coisa isolada, talvez, mas não apoios em grande escala. E por que isso? Porque hoje o comércio da China, juntando Estados Unidos mais União Europeia, dá um pouco mais de 10 vezes das trocas comerciais da China, da corrente comercial da China com a Rússia, que em 2021 foi de 147 bilhões de dólares. Então, se Putin ficar realmente à espera desse apoio, se ele contar com a China para poder fazer frente numa guerra um pouco mais prolongada, talvez essa ajuda não venha nunca. E outra coisa, o que Putin sabe, ele é frio, inteligente o suficiente para saber que ele encontrou um inimigo, encontrou um campo de batalhas muito mais complexo, porque na Ucrânia ele luta em dois frontes, no fronte militar e no fronte econômico. No fronte militar, talvez Putin se contente com uma vitória para ele estratégica de conquista de territórios que a Rússia aos poucos vai conseguindo desenhar. Ou seja, à medida em que a Rússia já entrou por baixo, já tomou Mariupol e vai subindo com suas tropas, e lá pelo norte ela entra pelo Donbas para exatamente fechar o cerco daquelas regiões de Luhansk e Donetsk, é possível que em algum momento essas tropas que vêm do sul via Mariupol com as do norte pelo Donbas, elas se encontrem. E isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a Rússia, então, fecharia o domínio daquele pedaço que tem maioria étnica de russos. Então, talvez essa seja a proposta intermediária que Putin, em algum momento, aceite para poder sair desse conflito. Mas aí acontece o que com Zelensky? Então, ele não vai conseguir tirar nunca os exércitos russos de lá, a não ser que ele tenha ajuda. Eu quero entender qual é o procedimento russo em relação ao Zelensky. A questão da guerra na Ucrânia, eu não vejo que a gente discorda. Eu acho que existem aqui algumas perspectivas sobre como que vai se desenrolar o conflito apenas. O Zelensky provavelmente, Paulo, vai costurar, não talvez em termos uma rendição, talvez ele nem saia do governo. Existe aí, eu vou dar um tiro longo aqui, fazer uma especulação. Você acha possível isso, Marco? Que o Zelensky não se afaste e que venha a ceder os interesses do Putin? Ele pode, por exemplo, ele está demonstrando um descontentamento com a OTAN já se manifestou a respeito disso. Esse descontentamento pode ser elevado à enésima potência e pode virar uma não entrada da OTAN. Na OTAN. Ele pode, que é o que é mais provável que o Putin quer. Ele pode manter o espírito patriótico ucraniano, mas ceder a um nível de reforma legal, talvez aqui, de novo, é terreno especulativo, e falar, olha, então é o seguinte, a gente desmilitariza e se compromete a não ingressar na OTAN. É uma conversa possível. E a Rússia sai de campo. Fez tudo isso somente para que a Ucrânia não entrasse? Essa é uma pergunta. Esse foi um grande objetivo. O principal objetivo ali da Rússia
O principal objetivo político, no caso geopolítico da Rússia, nesse conflito é não ter a OTAN em suas fronteiras. Esse é o ponto. E tem outro aspecto econômico, que é tirar vantagem do que ela pode tirar da poderosa Ucrânia. Dessa posição. Constantino, você discorda disso? Você acha que realmente esse é o interesse russo? Não, discordar é uma palavra forte, mas eu não concordo totalmente. Sem dúvida, o principal objetivo do Putin é garantir que a Ucrânia ali pertinho não vire uma área da OTAN. Mas não é apenas isso. Eu acho que ele quer, até para garantir isso a médio e longo prazo, ele quer sim ter um governo marionete comandando a Ucrânia. Então, a permanência de alguém como Zelensky, até porque está muito investido do ponto de vista de resistência patriótica, eu acho que é um incômodo, é um fardo muito grande e um sabor de derrota para o Putin. Então, eu acho pouco provável ele aceitar o Zelensky continuar. Eu acho que a questão do ingresso da Ucrânia na OTAN pode até servir como pretexto, mas uma vez que você inicia uma guerra dessas, com essas proporções, você vai querer algo mais. E aí esse objetivo de Ucrânia longe da OTAN seria muito pouco. Por isso que eu acho que também passa pela conquista de territórios, principalmente na parte leste da Ucrânia, que tem maioria russa. Sim, mas aí nós teríamos um Zelensky, não mais presidente da Ucrânia, mas com a sua vida preservada? Eu acho que sim. Eu acho que um Zelensky tentando reagir, tentando lutar. Então a gente está em graus intermediários aqui. Não dá para ter certeza disso. Eu não vou chutar um quadro futuro, mas isso daí é muito possível. Zelensky fica, talvez, pode sim... Porque é um meio termo, né? De novo, a gente está falando também de uma mesa de negociação que pode ser orquestrada e pode ser empurrada por várias nações que hoje não têm demonstrado protagonismo em sede diplomática. Eu vejo muito o Ocidente elevando o tom, mas pouco sendo feito do ponto de vista diplomático. Acho que esse é o papel que a gente espera que seja desempenhado por figuras públicas notórias aí, que são os líderes do mundo ocidental. Então, o objetivo teria que ser exatamente encontrar esse meio termo. Vai amargar para o Putin? Ótimo. Então, que bom, Zelensky fica. Mas, ao mesmo tempo, Zelensky se compromete em ceder os territórios separatistas em alguma medida para encerrar o conflito e se compromete a não entrar na OTAN? Entendeu? É um possível meio termo. Aqui é difícil especular, mas é uma saída que... Olha, essa análise... Essa análise de vocês... Eu não sei se vocês estão lembrados da fala do professor Marcos Vinícius. Ele veio aqui no programa na primeira semana. Vocês estão lembrados disso? Em que ele fala categoricamente, falou aqui no nosso programa, que não é apenas o interesse de não ter a Ucrânia dentro da OTAN. Exato. É algo muito superior, algo maior a isso. É algo superior, sim. É conquista territorial, talvez até ter um governo fantoche, mas caso não consiga impor esse governo fantoche, levar um pedaço, amputar um pedaço da Ucrânia. E mais, você não precisa da concordância da Ucrânia para isso. É possível que isso ocorra num sentido prático, mas os dois estados permaneçam em estado de guerra, sem propriamente uma troca de conflitos. Fala, Constantino. Olha, que na verdade a gente estava... O Paulo fez uma pergunta para mim sobre a Terceira Guerra Mundial. De repente a gente está especulando um cenário aqui breve de o Zelensky continuar à frente da Ucrânia e entregar as regiões separatistas. Para isso parece um sonho, né, de uma noite de verão. Então eu quero resgatar um pouquinho do tom assustador, né, pessimista ou talvez realista, que é o seguinte: quando você desenha aquela linha na areia, o Obama fez isso com a Síria e o Putin ignorou e usou armas químicas. Hoje a discussão toda nos Estados Unidos gira em torno disso. A questão química, quando a Rússia começa a denunciar laboratórios químicos, é porque ele está querendo usar arma química. Então, o Biden já traçou a linha, não pode mexer com nenhum país que já está na OTAN. Ok, senão começa a Terceira Guerra Mundial. Mas se começar a usar arma química contra ucranianos, o Ocidente vai ficar olhando de camarote? Então, assim, há uma expectativa crescente aqui nos Estados Unidos de que o Putin vai agressivar nos próximos dias. Ele está pagando para ver. Ele percebeu que do outro lado, tirando a exceção de atacar uma Polônia, né, o Ocidente não vai fazer nada, a não ser mandar alguns armamentos de defesa para os ucranianos e nem jato vai mandar. Então ele está
jogando as fichas pesadas em cima da mesa. Eu adoraria acreditar nesse cenário de conversa diplomática, Zelensky ficando à frente da Ucrânia, mas eu não estou com esse otimismo nem de perto. Eu acompanho o voto do relator Constantino. Nós ainda não vimos a truculência habitual russa nesse conflito. Vocês acham que não começou? Não, a pancada de verdade não. Está muito light. Eu acho que não existe nenhuma possibilidade desse cenário de um Zelensky cordial continuar no poder e concordar com a cessão de territórios. Não vai. Eu acho que o que pode acontecer no médio prazo é o Zelensky continuar e ele perder territórios que ele vai tentar e vai reclamar, enfim, internacionalmente na ONU. Não seria uma cessão de territórios, seria sim uma tomada à força. E o Putin vai para cima com tudo para esse objetivo. Eu só não consigo compreender como é que o Putin se sentiria satisfeito em apenas receber as regiões separatistas se ele está tomando Kiev. Mas é que Kiev seria uma tentativa de empurrar a rendição, né? Então, mas ele justamente fica com a soberania dentro da Ucrânia e toma o país para ele. Na verdade, Paulo, porque ele não consegue ocupar e manter. Ele não consegue ocupar e manter. Ainda, né, Constantino? Ainda. Paulo, isso é muito difícil, Paulo. Mas ocupar Kiev, ele impõe o desgaste que é suficiente para negociar a favor dele, que é o que ele quer. É isso. Desde o começo ele se fala, Marco. Não, eu entendo que ele quer sim tomar a capital, ele vai usar de todas as forças, e aí que o Constantino traz aqui a intensificação dos ataques. Quanto mais ele entrar na capital, ele vai bombardear, né? Então já começou o bombardeio à capital. Quando ele entrar com o exército, daí entra um cenário de guerra deflagrada, quer dizer, de muito mais civis mortos, e gera um problema sério a nível de direitos humanos, talvez até intensifique a quantidade de refugiados que vão ver essas cenas e vão, por conta do medo, da segurança familiar, sair da Ucrânia o quanto antes. Agora, ele quer a rendição. Com isso, o que ele quer na mesa? Ele quer a rendição ou ele quer matar o Zelensky? De duas uma, vai explodir o Zelensky ou a rendição dele. E a rendição é o seguinte, daí são os termos da Rússia que vão definir o jogo. Para ele, isso daí é tudo positivo, porque, como eu falei, o meio termo que eu coloquei aqui na mesa, e todo mundo achou ilusório, eu também acho bastante ilusório. Eu acho que deveria ter sido construído um protagonismo em termos de mesa de negociação diplomática muito antes, para não chegar no status quo atual. Mas a questão é, o Putin ele não vai desistir até Zelensky se render ou morrer. O acordo que está sendo costurado concomitantemente, ele tem essas brechas que a gente está discutindo aqui, Paulo. Mas, Marco, eu acho que o Constantino trouxe um ponto bem relevante nessa nossa discussão, que é o assunto das armas químicas. Como é que o Ocidente vai se portar caso a Rússia inicie esse processo? O que vocês acham que o Ocidente faz? O Ocidente vai continuar olhando, observando, impondo sanções, enquanto os russos partem para as armas químicas, biológicas? Isso é muito sério, né? A Rússia só vai usar arma química se ela achar que ela perde esse conflito. Se ela achar que ela vence, como ela está achando até agora, vamos aguardar a resultante desse cerco a Kiev para poder afirmar isso. Ela não vai usar arma química agora, porque isso representa uma derrota até moral para ela. Ela tem como ganhar no exército regular. Ela vai apostar nisso até o fim. Se Putin tiver a certeza de que não ganha, aí vai apelar, aí tudo pode acontecer. Porque essa história das armas químicas, Constantino, pode ser um divisor de águas, justamente na intensificação da agressividade, né? Sem dúvida. Ucrânia não é Síria, né? Para o Ocidente é diferente. Agora, o Serrão falou uma coisa interessante, seria uma derrota até moral para o Putin. Esse que é o problema que eu tenho analisado aqui desde o começo, Paulo. Quando o Ocidente deixou chegar à situação onde chegou, deixou o Putin numa sinuca de bico. Isso. Esse tem sido o meu principal fator de medo aqui. O Putin já é um pária internacional, ele já foi derrotado em todos os aspectos do ponto de vista moral. A estratégia do Ocidente foi essa, asfixiá-lo, torná-lo um pária e alertar para a China que isso pode ser o futuro da China, que depende muito mais do Ocidente em termos econômicos, se for pelo mesmo caminho. Então, o Putin já virou um pária, só que quando você transforma alguém meticuloso, calculista, psicopata e com 6 mil ogivas nuclear, como Putin, num pária internacional,
é muito perigoso, óbvio. Consta, mas esse não era o objetivo dele? Só esqueceu de combinar com um maluco russo, né? Vocês não acham que esse já era o objetivo dele? Porque não é possível que o Putin iniciou todo esse procedimento imaginando que isso não aconteceria. Ele fez um cálculo equivocado da reação da Ucrânia e da reação do Ocidente. Você acha que ele está arrependido hoje, Constantino? Eu não sei se ele está arrependido, se ele voltaria atrás e não tomaria essa decisão. O que eu sei é que ele imaginava um cenário muito mais tranquilo para ele do que o que está encontrando. O pessoal da antiga KGB está de castigo, com certeza. A gente viu o que a gente tem repercutido também, o cancelamento a nível de nação. Quer dizer, quando você vê a quantidade de empresas multinacionais, bolsa de valores derretendo, existe aí uma repercussão internacional de multinacionais que nunca foi vista. Não foi vista na Geórgia, não foi vista na Crimeia. Em nenhum desses momentos a gente viu uma reação tão eloquente, tão forte do ponto de vista empresarial. Então isso é um dos fatores, né? As sanções econômicas também. Aí quando você junta todas essas peças, soma e vê que a Rússia, que já tinha problemas, virou agora um par internacional, o problema é quem está cuidando do botão do nosso gênio do mal calculista, que é o Putin, e que pode sim gerar algum tipo de aumento da intensidade do conflito. Agora, Paulo, assim, guerra mundial deflagrada é muito difícil. Eu ainda sou da hipótese, aí, pelo menos fazendo uma projeção, de que os países eles vão fazer de tudo para não entrar neste conflito. Então, eles já sufocaram a Rússia economicamente, agora você tem a Ucrânia ganhando uma guerra midiática também de informação. A questão é a seguinte, vai chegar num ponto em que eles vão estender essa situação atual até o limite do possível. E vai depender do Zelensky, se ele vai tentar achar um meio do caminho ou não. Eu vejo pouca utilidade prática em algumas conversas que são colocadas na mesa, principalmente porque a diplomacia americana está perdida. Eles não têm demonstrado um fio condutor moral ou uma força em termos de retórica e negociação. Eles gritam muito, eles enchem o peito para mostrar que eles vão agir de maneira efusiva ou com alguma energia. Só que eles fizeram isso antes, e é o que o Constantino e todo mundo aqui já repetiu. A Rússia está pagando para ver. Mas eu não entendo que isso vai escalar para um conflito de ordem global. Eu confesso para vocês que eu tenho minhas dúvidas se há esse certo arrependimento que o Constantino e vocês colocaram aqui sobre essa postura do Putin, porque é óbvio que isso aconteceria. Isso é natural que aconteceria. No momento em que ele invade um país absolutamente soberano, o próximo passo seria uma reação do Ocidente. Agora, o objetivo do Putin, Piperno, sempre foi justamente o do império dentro da própria Europa, né? Uma divisão europeia que por muitas vezes nós vimos o Ocidente batalhando na outra via, na outra mão, né? Você acha que existe algum tipo de possibilidade dele intensificar justamente esse fechamento russo e promover um fechamento completo em que ele, independente do que faça, venha a ter consequências reais e graves nisso? Paulo, a gente associar arrependimento à figura do Putin é raciocinar assim, de uma forma muito generosa. Na verdade, não há arrependimento. Houve, de acordo com as suspeitas vazadas aí nos últimos dias, até porque as informações que vêm da Rússia, elas sempre são muito esparsas e nem sempre confiáveis, mas houve sim um Putin confiando em informações equivocadas dos seus serviços aí de investigação, espionagem, inteligência, enfim, do FSB. E é por isso também que vazaram informações de que alguns líderes dessa instituição, que sucede a KGB, já estão presos, né? Porque Putin ficou absolutamente pé da vida com o desfecho disso tudo. Agora, veja, a gente está falando de um autocrata de reações, por mais pragmático e frio que possa ser, também pode se revelar alguém imprevisível no momento de pressão. Então você imagina o seguinte, ele cada vez mais acuado, o seu país cada vez mais pressionado por todas essas sanções econômicas e tomadas de uma forma sem precedentes pelo Ocidente. Jamais uma grande coligação ocidental adotou uma pressão econômica como essa agora. Então,
Putin, nesse cenário de ausência de vitória militar e a economia absolutamente deteriorada, ele pode sim, a gente não sabe, né, adotar alguma atitude de desespero. Mas alguma atitude de desespero daquela do, bom, já que eu vou me explodir, já que vão acabar comigo, eu levo mais um monte de gente juntos. Vamos ampliar esse conflito e aí a gente vai ver onde dá. Porque vai chegar um momento em que ele, obviamente, vai constatar que, do ponto de vista militar, ele não tem mais chance de vitórias. E outra coisa, alguns veículos aí pelo mundo, até da Polônia, já começam a vazar informações de que também há muitos generais descontentes com a solução para esse conflito, até porque já morreram generais em campos de batalha. E enquanto estão matando soldados, meio que a elite lá, enfim, a elite militar, ela assimila. A partir do momento que começa a mexer com a própria elite militar, opa, chegou na gente. E aí, um nome, digamos, um nome civil que poderia, inclusive, ser um aglutinador desse descontentamento é o do Dmitry Medvedev, que dos últimos 20 anos foi o único presidente da Rússia a não ser o Putin. Ele era exatamente o fantoche do Putin. Foi obrigado, inclusive, a ter o Putin como primeiro-ministro no momento em que o Putin não pôde se reeleger mais. Só que agora ele está lá, jogando parado. E há informações que dão conta de que ele poderia ser o polo aglutinador de uma real oposição ao Putin. Agora, vamos ver até que ponto isso não é guerra de informação, né? Porque nós estamos lidando aí com especialistas da mentira, né? O pessoal da Polônia, da Ucrânia, da Rússia. Então, filtrar essas informações é muito difícil. Muito bem. A hora aqui na Jovem Pan News são 5h41. Piperno, eu jurava que você falaria do presidente Jair Bolsonaro como um grande aglutinador. Não, ele foi quem disse que Putin é da paz. Lembram? Perfeitamente. Agora, o Paulo, se me permite um comentário sobre a sua fala de que o Putin não podia esperar algo diferente do que ele está vendo. Eu discordo pelo seguinte, teve até na Fox News uma pesquisa que mostraram hoje que se fosse um ataque similar, uma invasão nos Estados Unidos, de uma maneira muito desproporcional, os republicanos iriam agir como os ucranianos que estão lá lutando em relação aos democratas. Veja, eu cheguei a escrever texto sobre isso. Os cosmopolitas liberals, né, a tucanada do mundo ocidental, a tucanada é muito materialista e hedonista para entender, às vezes, a reação um tanto kamikaze, de sacrifício mesmo, dos ucranianos patriotas. Isso não era necessariamente esperado nem pelo Ocidente. Né? Tem um monte de gente que fica boquiaberto e sem compreender essa turma. Fala, pô, eles não têm chance de vitória, entrega logo o que o Putin quer e pronto. Tem muita gente com esse raciocínio, muita gente. É projetar em outros povos aquilo que se tornou o Ocidente e não, por acaso, um Ocidente cada vez mais frágil que precisa apelar para a moeda econômica, a sanção, né? Expurgar a Rússia do sistema global, mas que não mostra nenhum tipo de intuito de ir para o pau mesmo em relação ao conflito militar. Mas eu diria para você que a última vez que houve uma guerra dentro de território europeu, quem foi para o pau foram, sim, os Estados Unidos, liderados pelo democrata Bill Clinton, na Guerra dos Balcãs. Agora, o povo ucraniano, ele tem na memória o sofrimento dos tempos de União Soviética, aquela opressão soviética. Então, essa memória é inapagável da memória de um povo. E é essa memória que está turbinando, com certeza, essa reação patriótica ucraniana. Escuta, o que vocês estão dizendo aqui, me corrijam mais uma vez se eu estiver enganado, mas acho que o Constantino colocou isso na fala dele. É perigoso para o mundo ter Putin derrotado. Seria basicamente isso o raciocínio, o objetivo central é justamente isso. De alguma forma, o Putin nessa história precisa sair com algum interesse contemplado, porque isso seria prejudicial ao planeta e ele avançaria no conflito com a Ucrânia, o que poderia resultar numa terceira guerra. É isso? Não. Na verdade, o que eu acho que a gente tem falado aqui é uma incógnita. Se você tira o Putin da equação russa, você tem uma incógnita, que pode vir alguém muito mais radicalizado, você pode ter um problema interno de guerra civil dentro do país por tomada de poder. Como a Síria, né? Como aconteceu com a Síria, com a Assad, né?
vira uma incógnita. Só que é uma incógnita com 6 mil ogivas nucleares. Não, tem um exemplo que é melhor em relação a isso que o Constantino falou. Nós vamos dar esse exemplo justamente aqui. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira, início de semana, discutindo um pouco e repercutindo essa cobertura da terceira semana de guerra na Ucrânia. São 5 horas e 44 minutos. Piperno, o seu ponto. Não, eu entendo isso que o Constantino falou. De fato, há essa preocupação, sim, de que sem Putin, essas 6 mil ogivas, elas vão cair em mãos de quem? Então, é claro que eu citei a Líbia, enfim, comparada à Rússia, é como se fosse um microcosmo. Mas depois que o Gaddafi caiu, a Líbia se desintegrou como país. E até hoje, né? Tá assim. Então, esse é um receio legítimo que muita gente tem em relação ao que pode acontecer com a Rússia. Quantas Rússias vão surgir de uma possível fragmentação pós-Putin, né? Essa é a questão. Então, mas Piperno, o que é pior para o mundo? Pensando no planeta como um todo, porque nós estamos discutindo aqui interesses mundiais. O que é pior? Um Putin derrotado ou um Zelensky derrotado? Eu acho que o que é pior, um Zelensky derrotado, porque inclusive do ponto de vista moral seria péssimo e animaria outros autocratas. Agora, um Putin derrotado depende de qual seria o sucessor. Qual seria a consequência de um Putin derrotado, exatamente. Serrão, você. A hipótese, o problema está exatamente aí. A hipótese do Putin derrotado, ela é bem menor do que parece. Ela não é muito real, não. Constantino, vai lá. Não, meu ponto é que talvez a questão para responder isso tenha que ser de horizonte, né? Se a gente voltar para a Segunda Guerra Mundial e falar o que é melhor, um apaziguamento com Hitler ou peitar? Né? Bom, a gente viu que muitos ingleses escolheram o apaziguamento do Chamberlain. E o Churchill foi profético quando disse, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Ou seja, dependendo do horizonte, se a gente quer salvar, preservar aquilo que presta no Ocidente, né, e no mundo, às vezes o sacrifício de curto prazo é muito alto mesmo. Então não há outra alternativa a não ser a intensificação. Por isso que na sua análise você acredita no alongamento dessa história. Eu acho que a Ucrânia não vai aceitar entregar aquilo que o Putin exige. E ao mesmo tempo, o Ocidente está ajudando a Ucrânia sem se meter para valer, sem arregaçar a manga e meter a mão na sujeira. Né? Então, é uma situação de impasse. E o Putin está farejando isso, agressivando, e a Ucrânia vai resistir como pode. A Ucrânia só vai ceder, por favor. A Ucrânia só vai ceder se o Putin vencer essa guerra muito rápido, que é o que ele planeja. Mas o que ele planeja pode não bater com a realidade. 10 segundos, Piperno. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, 3 anos depois do início. Talvez tenham demorado muito, mas quando entraram, eles estavam lá para resolver o jogo. Muito bem, gente. Marcos, você quer pontuar mais alguma coisa? Eu tenho mais 10 segundos, por favor. Não, acho que foi tudo muito bem especulado aqui, porque, de novo, a gente está enxergando, tentando buscar hipóteses e tentar projetar algum cenário futuro. É difícil.